O item 72 do material didático de História da Igreja, os anabatistas na Espanha. Então você veja, esse período, a Igreja Católica ainda dominava a Espanha. Está perto deles perderem a Espanha para os bárbaros, ok? Nesse período a Igreja Católica ainda dominava a Espanha. E eles vão descrever que existiam muitas igrejas nessa região que eram chamadas de igrejas assim, sem lideranças, chamavam de acéfalas, sem uma liderança central. Eram comunidades que existiam em grande quantidade. E aí eles vão destacar agora, como eu sempre digo para vocês, como é que a gente descobre as igrejas anabatistas? São os assassinos. E agora o assassino da vez é Isidoro de Sevilha, que vai ser aquele que vai perseguir os anabatistas nessa região, essas igrejas que não aceitavam o governo católico. Veja, o ano é 636 da era cristã. Na região da Espanha se destacou Isidoro de Sevilha, que viveu de 560 a 636, que chamava as igrejas anabatistas de acéfalas, ou seja, sem uma liderança central. Tá, ok? E veja o que a Enciclopédia Católica vai falar sobre ele. Ele praticamente erradicou o arianismo e sufocou o que eles chamam de nova heresia, né? E sufocou a nova heresia dos acéfalos, sem líderes, ainda no nascedouro. Isidoro reforçou ainda a disciplina religiosa e utilizou a educação para contrapor a crescente influência do barbarismo gótico na sua sé. Sua personalidade estimulante fez prosperar um movimento educacional centrado em Sevilha e apresentou aos seus conterrâneos a obra de Aristóteles, muito antes de os árabes se destacarem no estudo da antiga filosofia grega. Eu comento, os acéfalos eram uma referência às igrejas que não possuíam uma liderança central. O termo acéfalo significa sem cabeça ou sem líder. Eram igrejas que fugiam da perseguição da Igreja Católica, principalmente por discordarem do batismo de recém-nascido. Bom, o historiador católico Daniel Rups, veja o que ele diz. Da mesma forma como quando Santo Isidoro, esse que nós estamos lendo agora, né, de Sevilha, fizer votar no Quarto Concílio de Toledo um cânon em que se declara que tocar no rei, ungido do Senhor, é atentar contra o próprio Deus. Bom, por quê? Porque eles diziam, o imperador, o rei, são autoridades que Deus colocou para governar esse reino de Apocalipse capítulo 20, irmãos. Vocês viram que eu fui na rádio debater com uma pessoa que ele defende que nós estamos vivendo o reino de Deus. É a mesma crença dessa época aqui. E é claro que isso está errado. O reino de Deus de Apocalipse deveria durar 1000 anos. Se ele começou com Constantino em 312, 313, ele teria que ter terminado em 1313, são 1000 anos. Se ele começou agora, nos anos 600, teria que ter terminado nos anos 1600. Ou seja, um reino de 1000 anos que já está durando 1700 anos e as pessoas continuam acreditando nisso. Então, por isso, eles diziam, os reis, né, esse aqui é o reino de Deus. Então, os reis são ungidos de Deus para governar. Isso aí, para os governadores, e isso foi muito bom. Os bárbaros todos gostaram disso. Por quê? É claro que a liderança era sempre questionada. E no meio bárbaro, a liderança era feita na matança, na revolta, né? E agora eles eram diferentes, né? Eles antes diziam que para ele encontrar com Deus, né, que era Odin, Thor, ele tinha que viver lutando aqui bravamente para ir, né, um dia banquetear-se com os deuses. Mas agora, com o catolicismo, eles já falam diferente. Ele é um escolhido de Deus para poder governar esse povo. Isso ajudava no poder, no domínio, no controle do povo. Não?
E esse trabalho é feito pela Igreja Católica. E veja que ela se coloca como aquela que dá autoridade aos reis. Exatamente o que o Apocalipse diz, que a Babilônia está assentada sobre a besta. O que é a besta? É o poder político. A besta é o poder político. A Babilônia quem é? É a religião. E o que nós temos aqui é a Igreja Católica sentada sobre o poder político. Porque ela que chega e que diz, esse é o imperador. Bom, vai começar com Carlos Magno, principalmente, né? Mas nesse período aqui, ela já está consagrando os reis. Daqui a pouco ela vai colocar o imperador. O comentário prossegue. Isidoro perseguiu cristãos que não aceitavam a religião estatal, a religião dos impérios e dos reis. A região da Espanha, onde Isidoro vivia, viveu um período de grande crise. O historiador Daniel Rups nos esclarece como vivia a Igreja Católica na Espanha. Ele diz, diante do desmoronamento tão rápido desse belo sonho que fora a cristandade gótica da Espanha, batizada com o sangue do mártir Hermenegildo. Bom, lembre-se quem foi Hermenegildo, né? Ele foi morto pelo pai, porque o pai era católico ariano, ele era católico romano. Depois o irmão dele, que sobreviveu, abandonou o catolicismo ariano do pai, adotou o catolicismo romano de Hermenegildo e partiu para a guerra contra os arianos. Então aqui ele está citando esse exemplo de novo. O católico chama ele de mártir, né? E prossegue, integrada no orbe católico por Recaredo, o irmão de Hermenegildo. Levanta-se uma pergunta. Teve a igreja, eu acrescentei aí católica, ele chama de igreja cristã, né? Teve a igreja católica alguma responsabilidade nesta catástrofe? Temos de responder honestamente que sim. Qual a catástrofe? Essa catástrofe de um pai matar o filho através de machadada por causa de religião. A única religião que mata por conta de religião é o catolicismo, irmãos. Se nós dissermos que o catolicismo é cristianismo, então o cristianismo é a única religião que mata por causa de religião. E aqui o historiador católico, ele fala que toda essa violência que tinha lá na Espanha, que depois o irmão do Hermenegildo, quando o pai morrer, ele vai partir para cima dos católicos arianos. E essa coisa matando outras igrejas também, no caso as igrejas anabatistas. Então aqui o católico romano fala, olha, nós temos que reconhecer que realmente nós temos participação. Por quê? Porque o catolicismo romano defendia a teoria da guerra justa, que eles podiam matar para implantar o reino de Deus aqui na terra. O comentário prossegue. Estamos lembrados de que nos anos que se seguiram à conversão dos arianos, o acordo entre a monarquia visigótica e a igreja, eu acrescentei católica, isso aqui é um historiador católico falando, né? Ele descrevendo a igreja, a monarquia visigótica dos pagãos, os visigotos, ok? E a igreja católica parecera tão completo que os concílios nacionais da Espanha tinham passado a conduzir-se como verdadeiros senados, como grupos políticos. Isso é um historiador católico descrevendo. Ele não sabe, essa era a regra, eram grupos políticos que mantinham a religião pagã. Não era uma religião cristã de verdade, era um grupo político religioso. E ele prossegue, legislavam sobre os mais graves interesses do Estado. E houve reis que pediram que esses concílios corrigissem as leis. Até porque o catolicismo romano, ele controlava a educação. A maioria desses reis não sabiam nem ler. Como é que eles iam escrever as leis? Quem é que fazia isso? Eram os católicos romanos. Então, eles controlavam a educação, eles controlavam o ensino sobre os reis. E eram poucos os reis que sabiam ler. Eram poucos os reis que sabiam ler. E depois eu vou contar a história para vocês, muito interessante, mas eu recomendo a vocês que vocês vejam um filme, A Papisa Joana, uma mulher que se tornou papa, ok? E mostra, uma das histórias que o filme mostra, era como era difícil alguém aprender a ler. Então as pessoas mandavam para o convento. Aí na história, que é uma história real,
Um pai mandou o filho para o convento para ele aprender a estudar, mas o filho não queria, voltou, foi trabalhar no campo, e a menina aprendeu a estudar sozinha, junto com esse menino. Aí, quando aquela região foi destruída pelos bárbaros, ela, como católica, rapou a cabeça, se fingiu de homem. Isso é uma história real, irmãos. Se fingiu de homem e ela acabou se destacando dentro da Igreja Católica como pessoa muito inteligente e acabou se tornando papa. Acabaram descobrindo porque ela engravidou. Essa é uma história real, a gente não dá para trazer todas as histórias com detalhes, mas veja o filme depois, Papisa Joana. Tá bom? Então, eles controlaram a educação, e assim até as leis dos países eram escritas pelos padres. O historiador prossegue: constituindo-se em Conselho de Estado ou em Supremo Tribunal. Os padres faziam parte do Supremo Tribunal, julgavam e destituíam funcionários públicos. A Igreja, eu coloquei entre colchetes, católica, que após a sagração de Vamba, né, um rei que eles coroaram, né, que era característico deles coroarem todos os reis, eles queriam a coroação da Igreja Católica. Fizera da coroação uma cerimônia sacramental, encontrava-se assim verdadeiramente ligada à coroa. Isso aqui é um historiador católico dizendo. A Igreja Católica era ligada ao Estado. O que eles não conseguem ver, se esse homem, né, era um verdadeiro seguidor de Jesus, o que eles não conseguem ver, esses historiadores católicos hoje, é que ali estava a igreja falsa. Para eles era a igreja verdadeira. Eles olham, lá era política. Esse mesmo historiador fala, como é que esses católicos eram tão violentos? Isso não é cristianismo. Mas continua chamando de cristianismo. Claro que toda pessoa que quer seguir as palavras de Jesus sabe que a violência está longe do cristão, mas eles não conseguem ver outra igreja. Estão enganados pela história. O comentário prossegue. Isidoro escreveu a Enciclopédia Etimologia, com 22 volumes. Essa é uma enciclopédia importante na história, ela é traduzida para o inglês. Por quê? Ele foi uma grande fonte de conhecimento nesse período. A Igreja Católica controlava o conhecimento, então ela também começou a guardar documentos, né, de muitas questões que envolvia os padres, e assim ele escreveu essa etimologia contando a história tanto da Igreja Católica, do contato com os reis, e também até de um período anterior à Igreja Católica. É uma obra bem interessante. Tem até um capítulo nela que fala contra as seitas, ele fala num capítulo das muitas seitas que existiram, citando muitos anabatistas, inclusive os novacianos e donatistas. Ele cita nessa obra dele. Tá bom? Ela não é traduzida para o português, mas na internet a gente encontra algumas traduções. Ela não é traduzida, publicada, né? Mas tem ela em PDF na internet. Os acéfalos eram também chamados de clérigos vagantes, porque possuíam líderes locais, mas estavam sempre vagando, se deslocando de um ponto para o outro. É assim que esse Isidoro chama na sua obra também, porque eles não tinham lugares fixos, eles não podiam fixar um local para estar trabalhando, né?